Ué, vamos ser sinceras, né? Metodologia científica, às vezes, só de ouvir esse nome já dá um frio na barriga. Parece um labirinto, principalmente para quem está no começo. Mas e se existisse um mapa para navegar por tudo isso? Pois é exatamente esse mapa que a gente vai construir aqui hoje. Um guia bem prático para a gente transformar essa confusão em clareza e dar o pontapé inicial em qualquer projeto. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Aquela folha em branco, um mundo de possibilidades, e isso pode paralisar a gente. Mas calma, esta nossa conversa foi pensada para ser uma jornada, um passo a passo mesmo para responder a essa pergunta e guiar cada decisão importante no caminho. Então, aqui está o nosso roteiro de viagem. A gente começa entendendo a natureza da jornada. Depois escolhe o mapa da nossa abordagem, seleciona as ferramentas certas, faz um teste de realidade e, por fim, define o próximo passo. Uma estrutura bem clara para uma viagem sem estresse. Ok, vamos lá. O primeiríssimo passo, ponto de partida de tudo, é entender o propósito fundamental do projeto. Qual é a grande intenção? É gerar um conhecimento totalmente novo ou é resolver um problema bem prático do dia a dia? Essa é a primeira grande decisão. E a escolha se resume a isso aqui. De um lado, temos a pesquisa básica. Ela é movida pela pura curiosidade, sabe? Para fazer a ciência avançar sem uma aplicação imediata em mente. Pense em quem lá atrás foi estudar os princípios do fogo, da combustão. Por outro lado, a pesquisa aplicada pega esse conhecimento e o direciona para resolver algo. Ela pergunta, ok, como a gente usa esse negócio de fogo para cozinhar melhor? E pronto, nasce o forno. Uma busca o saber, a outra a solução. Com a natureza da pesquisa já definida, agora a gente precisa de um mapa. E o nosso mapa são os objetivos. São eles que vão determinar a profundidade da nossa investigação e para onde exatamente a gente está indo. E olha que interessante, esses objetivos funcionam como níveis de profundidade. Se o tema é novo, pouco explorado, a pesquisa é exploratória. É como um primeiro reconhecimento do terreno. Se o objetivo é, sei lá, tirar uma fotografia da situação, descrever como ela é, usamos a descritiva. Mas se a meta é ir mais fundo e entender o porquê das coisas, testando causa e efeito, aí a gente mergulha na explicativa, que é a mais complexa de todas. Certo, já temos a natureza e os objetivos. A próxima grande decisão é sobre o como. Como é que os dados vão ser coletados e analisados? E aqui a escolha é fundamental. A gente vai lidar com números ou com significados? Esse esquema aqui funciona como um guia rápido. Se a pesquisa precisa medir, testar hipóteses com estatística, o caminho é o quantitativo. Mas se a busca é por entender experiências, contextos, coisas que os números não conseguem capturar, a abordagem é a qualitativa. E claro, se o melhor resultado vier da união dos dois, aí a gente usa a abordagem mista. E olha, muitas vezes essa é a opção mais poderosa. Ela combina a precisão dos dados quantitativos com a profundidade da análise qualitativa. Uma abordagem completa a outra, e no final a gente tem um panorama muito mais rico e detalhado do fenômeno que está sendo estudado. Agora que já definimos o ok e o porquê, chegou a hora de escolher as ferramentas para colocar a mão na massa. Os procedimentos técnicos são exatamente isso, as estratégias práticas que a gente usa para executar o plano e coletar os dados. A primeira ferramenta e a mais fundamental de todas é a pesquisa bibliográfica. Pensa nela como o alicerce de uma casa. Ela é a base de praticamente qualquer trabalho acadêmico. É aqui que se entende o que já foi dito sobre o tema para construir o estudo em cima do conhecimento que já existe. Agora, se o objetivo é entender padrões numa população grande, a ferramenta ideal é o levantamento ou survey. Sabe, aquelas pesquisas de opinião ou estudos de mercado? É a melhor forma de conseguir informações direto de um número grande de pessoas de um jeito bem estruturado. Mas e se ao invés de amplitude, a busca for por profundidade? Aí a gente usa o estudo de caso. Ele funciona como um microscópio, permitindo uma investigação super profunda e detalhada de um único objeto, seja uma pessoa, uma empresa ou uma comunidade inteira. E para quem busca testar as relações de causa e efeito do jeito mais rigoroso possível, existe a pesquisa experimental. Aqui, quem pesquisa manipula as variáveis num ambiente todo controlado para observar e medir os resultados. É um método científico na sua forma mais clássica. Escolher o método ideal não é só uma questão teórica, né? Um bom plano de pesquisa precisa ser, acima de tudo, um plano que dá para fazer. Então, agora vamos para o teste de realidade. O ponto crucial é esse: antes de ir em frente, é preciso se fazer essas 3 perguntas. Primeiro, tem conhecimento e afinidade com o tema e o método escolhido? Segundo, os recursos são suficientes? O tempo disponível bate com a complexidade do projeto?
E terceiro, um ponto que não se negocia: a ética. Qualquer pesquisa, especialmente se envolve pessoas, tem que seguir as normas à risca. A viabilidade do projeto depende dessas respostas. Chegamos ao final da nossa jornada. E agora é hora de juntar tudo o que a gente viu. A grande lição é que esses métodos não são caixas separadas, mas sim peças de um quebra-cabeça que se encaixam. E essa citação resume perfeitamente a ideia central. A realidade é complexa e as melhores pesquisas refletem isso. Elas combinam diferentes tipos, abordagens e ferramentas para criar um entendimento muito mais completo e robusto do que está sendo estudado. Então, com este mapa e essa caixa de ferramentas em mãos, a questão final não é mais por onde começar. A pergunta agora é: qual problema um projeto pode ajudar a resolver? É a transformação da curiosidade em conhecimento útil. E essa jornada de descoberta está apenas começando.